quadrinho que eu trouxe pra indicar pra vocês, uma parada que eu conheci, eu acho que eu tinha mais ou menos a idade do Rafa. E galera, eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que Dylan Dog, o Detetive do Pesadelo. Dylan Dog, o Detetive do Pesadelo, que é um fumete, né? Então, acredito que, assim como o Tex é um fumete de muito sucesso na Itália, depois do lançamento, houve um período em que ele chegou a, entre relançamentos e edições originais, vender mais de 1 milhão de cópias só na Itália. No Brasil, as publicações foram descontinuadas várias vezes por conta de um preço caro, né, que se cobrava por edições de uma qualidade não tão boa assim. E porque muita gente de repente não teve o primeiro acesso, porque todo mundo que eu conheço que leu Dylan Dog uma vez pelo menos virou fã. Virou fã. E a minha história com Dylan Dog foi assim. Eu vi aquele negócio, né, que foi a capa dessa primeira edição aqui. Edição que foi lançada pela Conrad. Pela Conrad, aí eu olhei assim, né, Dylan Dog e tal, aí vi que era em preto e branco, mas nessa época eu já li a mangá. Comprei. E foi um negócio assim, que essa história aqui de Johnny Freak é um negócio assim, extremamente surpreendente. Eu acho que é interessante porque essa edição da Conrad são seis edições que o próprio criador do personagem, o Tiziano Esclavo, escolheu como uma forma de entrada do personagem, para as pessoas conhecerem o personagem. Então é um boxezinho que são vendidas todas juntas, foi lançado pela Conrad em 2002, por aí, que traz um pouco de toda a miríade do que o universo do Dylan Dog pode trazer pra gente, na verdade, que é um pouco de tudo, mas a gente chega lá. A identidade visual, o personagem, o estilo do quadrinho foi desenvolvido pelo Angelo Stano, que foi o primeiro desenhista e o atual capista da série, que continua saindo na Itália, nunca parou de ser lançada. Mas a gente falou, qual é a vibe do Dylan Dog? Ótima pergunta. No primeiro contato com o personagem, tu pode achar que de repente se trata de uma história de terror, e não é isso. Ou de uma trama policial, e também não é isso. Na verdade, é um personagem que ele acaba se envolvendo com tantas, enfim, com tanta coisa, são tantas histórias tão diversas, que no final das contas parece de fato um grande pesadelo, parece um delírio. São histórias que às vezes não tem sentido, tem histórias que tu acabas de ler e não sabe exatamente o que aconteceu, mas sabe o que aconteceu. E ele é um personagem que ele é muito improvável, né? É um personagem muito caricato. Ele é ex-policial, né? Um ex-detetive da Scotland Yard, ex-alcoólatra, né? Atualmente abstêmio, não bebe, extremamente mulherengo. Tocador de clarinete. Assim como outro detetive muito famoso, que é o Sherlock Holmes, ele pensa tocando clarinete, o Sherlock Holmes pensava tocando violino. E tem uma maquete de um galeão espanhol que ele nunca acaba de construir. Então ele está envolto em umas excentricidades que fazem o personagem ficar muito interessante. Ele dirige um Fusca branco conversível, de placa DYD666, e que tem um assistente, Groucho, muito baseado no Groucho Marx, que é um personagem de um trio de comediantes norte-americanos da década de 20, cuja principal... Na verdade tem dois papéis na série. Primeiro, ele está sempre armado com uma piadinha muito infame para jogar na nossa cara. E outro ponto que é interessante do personagem é que ele sempre carrega a arma do Dylan Dog, porque o Dylan Dog não carrega a própria arma. Então sempre que ele precisa do Marx para jogar arma, ele sempre joga arma. É como se fosse um alívio cômico, né, das histórias que às vezes podem ser bem pesadas, mas eu acredito que os caracteres de humor de todo o universo do Dylan Dog está presente em tudo. Ele fala de temas pesados, assim, ele fala de coisas, ele faz a gente refletir, mas sempre tem um clima de humor interessante na história. Ele mora em Londres, né? Recebe muitos chamados de várias pessoas que procuram ele para resolver casos paranormais, certo? Mas não se deixe enganar, ele não é só mais um detetive que investiga o paranormal, porque isso a gente tem nas pencas, né? O Dylan Dog, ele traz personagens clássicos da literatura de terror, como lobisomens, vampiros, zumbis, mas sempre envoltos em um clima diferente, um clima que sempre causa uma estranheza, né, para quem tá lendo, uma espécie de clima de delírio mesmo, como se não passasse de um sonho, de um pesadelo, e às vezes você percebe só no final o que tá rolando ali. De repente uma história de zumbi faz ele pensar sobre a própria deterioração, que é uma coisa muito interessante de Dylan Dog, deterioração da sociedade, enfim, são temas que ele traz através da temática do terror e do mistério para fazer a gente pensar em temas muito atuais, até hoje, certo? Então é ímpar nesse sentido, né? O Dylan Dog, ele
um quadrinho que ele é muito sofisticado nesse sentido. É um quadrinho tão sofisticado que até intelectuais gostam desse quadrinho, né? Não sei se vocês já viram falar de um cara chamado Umberto Eco. Humberto Eco é um cara assim, quadrinho. Talvez o cara não saiba nem quem é Humberto Eco, mas o cara deve ter assistido O Nome da Rosa, tá certo? Já deve ter visto alguma prateleira, os livros dele, né? Que são diversos livros, um cara... Tanto na academia quanto na cultura pop, né? E o Umberto Eco falou uma frase, eu trouxe pra vocês, é interessante a gente trazer o Umberto Eco pro programa, que traz um pouco de seriedade, né? Que a gente tá falando. A gente não parece ser de imbecis aqui falando de quadrinho. Seguinte frase: posso ler a Bíblia, Homero e Dylan Dog por dias. Ou seja, olha a tríade que ele coloca a Bíblia, Homero. Homero. Pra quem não sabe, Homero, a gente tá falando do Homero clássico, né? Atribuída à escrita da Ilíada e Odisseia. Exato. Né? O manual do mundo antigo. E Dylan Dog. Inclusive, em 97 ou 98, não estou me recordando agora, Umberto Eco virou um personagem nas mãos do Tiziano Sclavi e tá nas páginas do Dylan Dog. A gente vai colocar a página aqui para vocês verem. Com relação à referência para a criação dos personagens, é interessante, porque como ele passeia por muitos gêneros, ele acaba trazendo muitas coisas de outras obras. Por exemplo, a influência das histórias policiais do Edgar Allan Poe é evidente nas histórias do Dylan Dog. Allan Poe de novo, né? Na verdade é difícil não falar do Allan Poe quando a gente fala de cultura pop, é muito difícil não falar dele. Não tem como. Tem como base, principalmente na estética do personagem, nas histórias, no tipo de narrativa, dois gêneros de filme, que é o filme terror policial, muito baseado ali na obra do Dario Argento, certo? Que é um diretor italiano, e também no terror mais moderno, ali dos filmes do Jorge Romero e tal. Olha essa capa. Exato. Isso aqui é muito Romero. Então é uma cultura, né? Uma cultura italiana ali, uma cultura pop centrada na Itália que tá conversando direto, conversa muito na obra do Tiziano Sclavi. Então é só pra gente ter essa sacada interessante se você de repente conhece a obra desses dois diretores que eu falei, o Dario Argento e o Jorge Romero, de repente você já lendo isso aqui, você percebe qual é a sacada do roteirista. Apesar de que no Dylan Dog as cenas de terror visual, aquela parada mais gore, é muito mais sofisticada do que nos filmes do Romero. Mas enfim. Vamos pegar a edição da Conrad aqui. Johnny Freak, a primeira história, foi escolhida para apresentar o personagem, né? É a escolha certa essa daí. Exatamente. É um drama muito pessoal. É um suspense que faz com que a gente pense em questões humanas muito fortes, certo? E é apresentado aqui como se fosse uma história policial comum. Como outra qualquer, apesar de ser muito forte. Aí você pega a segunda edição, O Despertar dos Mortos-Vivos, né? Já banca pro lado do sobrenatural. Do thriller e tal, justamente. Aí depois a gente tem Memórias do Invisível, que é um thriller policial também interessantíssimo, certo? Morgana, que também já traz a questão da reanimação de cadáveres, enfim. O Retorno do Monstro, que já é uma parada muito mais slasher, né? Numa vibe muito mais... Jason, Halloween, Massacre da Serra Elétrica, por fim. E, por último, Depois da Meia-Noite, que é uma história que... até hoje, na verdade, me deixa intrigado, porque... São histórias soltas? É como se fosse, de fato, um sonho. É como se fosse um delírio, certo? Que faz com que o personagem, ele passeie por todos esses gêneros, sem nunca parar em nenhum, tendo um pouco de todos eles. E trazendo temas interessantes que ele sempre trata, como a questão das drogas, a questão de abusos de autoridade, a questão do racismo, que são temas que estão sempre presentes na história do Dylan Dog. Só ressaltando também, essa edição da Conrad, as capas são do Mike Mignola, que é o responsável. Acho que a obra mais famosa dele é o Hellboy, criador do Hellboy. O Dylan Dog ele é tão famoso na Itália que no auge do sucesso dele, se eu não me engano, tem um festival chamado Dylan Dog. Tem sim. Tem um festival Foi descontinuado um tempo atrás, mas ano passado teve uma edição que é interessante. A gente vai colocar mais imagens aqui. Que é um festival que fala sobre literatura e terror, mas que tem o nome do Dylan Dog. Ou seja, ele despertou o interesse das pessoas sobre esse tipo de narrativa.
né, sentido narrativa de terror, de mistério, mesclar tudo isso daí. Então ele foi uma fagulha, uma centelha que reacendeu, que na Itália ele é tão popular que tem um festival com o nome dele. E o personagem é tão icônico que ele saiu das páginas e foi pro cinema. Vai falar disso mesmo, cara? Estamos aqui para isso. É porque se o cara digitar lá no Google vai aparecer, a gente pode alertar, né? Não julga o personagem pelo filme. Pelo menos não filme de 2007, eu acho. Pois 2004, 2005, não sei. É assim, não assista o Dylan Dog com Brandon Holt antes de ler o quadrinho. Porque talvez você, não, Dylan Dog é isso, aqui você não vai querer ler. Leia, e se você tiver coragem, você assiste ao filme. Na década de 90, Rodrigo, uma coisa que eu descobri também, fazendo uma pesquisa para esse programa, saiu na Itália um filme chamado Della Morte e dell'Amore, perdão o italiano, pelo meu italiano, que no Brasil saiu como Pela Morte e pelo Amor, certo? Ou Pelo Amor e pela Morte, no nome do filme, que é um filme baseado num livro do Tiziano Sclavi, que é o roteirista do Dylan Dog. Não tem o Dylan Dog quanto personagem, mas tem o personagem de um coveiro, que é o Dylan Dog. Inclusive interpretado pelo ator em quem a fisionomia é inspirada. É inspirada, exato. É um filme que, pelo menos pelos reviews que eu li, eu vou assistindo o filme pra gente falar dele aqui depois, tem todo o clima do Dylan Dog. Então é considerado pelos fãs enquanto o filme do Dylan Dog, sendo o Dylan Dog. É o filme do personagem sem o nome do personagem. Exatamente. Então procure lá, Pela Morte e pelo Amor, e fala aqui embaixo o que você achou. Aí o cara vai dizer assim, onde é que eu posso encontrar o Dylan Dog? Dylan Dog talvez hoje em dia seja um pouco mais difícil. Assim, essas 6 edições aqui, que seria o creme da la creme, né, que foi escolhida pelo criador, essas edições da Conrad, se você quiser, você vai ter que pagar um preço um pouco elevado, que você só encontra no Mercado Livre ou se você vasculhar o sebo da sua cidade. Isso. Ano passado, a editora Lawrence publicou 3 edições. Essa aqui é a primeira. Essa aqui já é um pouco mais fácil de você encontrar, até porque a Lawrence, ela está no Mercado Livre e está vendendo essas edições lá. Corre. Né? E a gente é daqui de Belém, o frete não está tão caro assim pelo Mercado Livre. Eu não sabia disso. Tá? E a Mitos chegou a publicar o Dylan Dog depois da Conrad aqui no Brasil, tem bastante números, e ela retomou os direitos. Inclusive, agora em março, né? Saiu o primeiro volume, então se você correr nas lojas virtuais, Amazon, Saraiva, você consegue comprar. Você consegue comprar o volume dessa nova edição que está saindo pela Mitos. Então, é uma recomendação que vale muito a pena, o preço não é tão elevado assim. E vale a pena, gente. E vale muito a pena você dar uma conferida, né? Eu garanto que você não vai se arrepender. Isso aí, galera. Então, cara, Dylan Dog é isso. É um detetive do paranormal que, na verdade, tem muito mais problemas com as coisas normais do que com o paranormal em si. São histórias que são instigantes, tanto intelectualmente quanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista humano mesmo. Traz temáticas que você acaba se colocando como no lugar do monstro, né? Na história. E justamente pela empatia do Dylan Dog, a gente acaba sendo muito mais empático também com os personagens. Então essa é a minha indicação.